pessoal, vamos trabalhar agora a parte de sistema cartesiano, né? A parte de função, só que nós iremos fazer uma abordagem bem detalhada sobre sistema cartesiano. De início, vamos conhecer o que significa par ordenada, né? E o plano, como é que funciona a composição do plano cartesiano, como é que funciona esse plano cartesiano, ok? Então, vamos trabalhar detalhadamente como funciona isto, tá? Vamos entender como substituir pares ordenados, né, em um plano cartesiano, ok? Como fazemos para colocar os pares ordenados, bem detalhadamente, como extrair esses pares ordenados do sistema cartesiano, vamos fazer uma abordagem relativa a isso. Depois trabalhar esse contexto, né? Aí vamos trabalhar um exercíciozinho, tá? Um exercício de como substituir pontos, como colocar pontos no sistema cartesiano, um exercício bem detalhado, irei explicar para vocês, tá certo? De início, vamos entender como funciona a questão do plano cartesiano, né? Vamos aprender a questão do par ordenado. Par ordenadozinho, vamos trabalhar bem detalhadinho a parte do par ordenado, tá certo? De início, pessoal, é conveniente, por exemplo, para nós entendermos um pouco sobre o plano cartesiano, eu gostaria de trabalhar com vocês, tá? A questão da reta numérica, que é interessante para vocês trabalharem a parte do plano cartesiano, tá? Então vou só colocar aqui a reta numérica, tá bom? Para a gente trabalhar a questão do plano cartesiano, vou pegar essa reta, vou colocar ela na vertical e vou também colocar essa reta, por exemplo, na horizontal, tanto na horizontal como na vertical, né? Horizontal, vertical. Vamos trabalhar essa mesma ideia desta reta, beleza? Então vamos lá, pessoal. Olha só, a reta numérica, tá? Caso funciona da seguinte forma, ó. O centro, por exemplo, fica o zero. Por exemplo, essa reta aqui na horizontal. À direita do zero, os números positivos, ok? À direita do zero, os números positivos, por exemplo, aqui 1, depois 2, depois 3, e assim sucessivamente. A reta é infinita. Se, por exemplo, eu quero aumentar essa reta, por exemplo, faço isso, né? Aumenta aqui, sei lá, alguma coisa assim. Aí você vai colocar os pares ordenados, por exemplo, 4, depois 5, vai aumentando a reta e colocando pares ordenados. Funciona dessa forma. A reta é infinita, ok? Então, nossa reta, ela é infinita, né? Tanto para a direita como para a esquerda, ela é infinita. À esquerda do zero fica números negativos, ó. Por exemplo, sei lá, menos 1, depois, ó, menos 2, depois, menos 3, menos 4, menos 5, e assim sucessivamente. Aí, professor, por que depois do zero o senhor colocou 4 pares ordenados e antes do zero o senhor colocou 4 pares ordenados? Não. Depois do zero colocou 4 números, né? E antes do zero colocou só 2 números, não importa. À direita do zero, por exemplo, está o zero aqui. À direita eu posso colocar quantos eu quiser. À esquerda do zero são os números negativos. Eu posso colocar também quantos eu quiser. Ok? Tanto à direita como à esquerda. À direita eu coloquei 4. Beleza. Posso colocar 5, 6, 2, 1, tanto que eu quiser. À esquerda a mesma coisa. Eu posso colocar infinitos. Depois do zero vai começar com menos 1. Depois menos 2 e assim aumentando o dígito à esquerda do zero dessa forma. Ok? O eixo Y funciona mais ou menos. Aliás, essa outra reta na vertical funciona também dessa forma. Ó, vou colocar aqui o centro como zero. Aí para cima é como se fosse o termômetro, números positivos, tá? Fica 1, por exemplo, depois 2, depois 3. E eu também posso prolongar essa reta quanto espaço tiver. Por exemplo, eu posso colocar, apago isso aqui, aumento essa reta aqui, coloco 4, 5, 6 e assim por diante. Posso colocar quantos quiser. Vamos lá. Para cima do zero, positivo. E para baixo do zero fica negativo. Depois do zero vem quem? Não vem 1. Só que no caso é abaixo do zero, fica menos 1. Aí fica aqui, por exemplo, ficaria aqui, ó, menos 1. Depois ficaria quem? Ó, menos 2.
depois menos 3, menos 4, menos 5 e assim sucessivamente. Então, o que é que acontece com esse eixo? Esse eixo, tá vendo essa reta aqui? Ela foi pega e colocada aqui, ó. Ok? Tá vendo essa reta aqui na vertical? Ela foi pega e colocada aqui. Então, olha só, o ponto de encontro desse zero com esse zero formou esse pontozinho aqui, ó, que é a origem do sistema cartesiano, a origem desse sistema cartesiano, ok? Então, ficou nesse caso funcionando como a origem. É como se eu tivesse pegado essa reta, colocada aqui, ó, pegado essa outra reta aqui, ó, colocada aqui. Aí formou meu sistema cartesiano. De forma que aqui está o zero, à direita fica números positivos, à esquerda número negativo. Por exemplo, aqui, ó, aqui é o zero. Então, à direita do zero vai ficar números positivos no eixo x. Esse eixo x é conhecido como eixo das abscissas. Ó, vocês estão vendo essa reta aqui? Ó? Essa reta é conhecida como eixo x, também dito eixo das abscissas. Vocês estão vendo essa reta aqui? Ó? Essa reta na horizontal, na vertical, perdão. Está vendo essa reta na vertical? Ela é dito eixo y ou eixo das ordenadas. Ok? Nesse eixo x, ó, tá vendo essa reta aqui, ó? É como se tivesse colocado aqui, na verdade, foi colocado ali, foi pegado aqui e colocado ali. Simples assim. Aí o que é que acontece? Aqui não fica o zero, ó, o centro aqui não fica o zero. À direita do zero fica o quê? Números positivos. À esquerda do zero o quê? Números negativos. Então, o zero aqui à direita fica números positivos. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Parei ali, parei no 5. Mas se eu quisesse prolongar mais, eu poderia? Sim. Poderia prolongar infinitamente. Por exemplo, apagava isso aqui e prolongava essa reta, aí ficaria depois dos 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. É infinito, ok? Porém, eu fiz dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. Só coloquei até o 5. Então, à direita do zero fica números positivos, ó. Aí, à esquerda do zero fica números negativos. Do zero à esquerda vai ficar, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 8. Só é prolongar a reta e colocar os números. Ok? Então, esse eixo aqui, essa reta aqui, que é conhecido como eixo x ou eixo das abscissas, funciona basicamente dessa forma. Ó. Direita, números positivos, esquerda, números negativos. Ok? Então, nesse caso, eu poderia colocar, por exemplo, 1, aí, ó, 2, 3, 4, 5. Se quiser, pode colocar, não tem problema não, tá? Então, aqui ficaria dessa forma, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, ficaria dessa forma. À esquerda do zero fica números negativos, à esquerda. Então aqui ficaria, ó, menos 1, depois, ó, menos 2, depois, menos 3, depois, menos 4, depois, menos 5. Esse tracinho aqui representa onde fica o menos 1. Esse tracinho representa onde fica o menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, esse eixo funciona dessa forma. À direita do zero, números positivos. À esquerda do zero, números negativos. Beleza? Vamos lá. Essa reta aqui, que é conhecido como eixo Y, conhecido também como eixo das ordenadas, mas normalmente eu costumo chamar eixo Y, ok? Funciona dessa forma, ó. Desse jeito, dessa reta, ó. É como se tivesse pegado aqui e virado assim, ó. Então, para cima do zero, tá vendo o zero aqui? Todos os números para cima do zero são números positivos, que não contém o positivo, pessoal. Por exemplo, um número positivo, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, 3 é um número positivo, porque não tem sinal de menos. Se tiver o sinal de menos, é número negativo. Aí, mas por que não apresenta o mais quando é positivo? Não, quando é positivo normalmente não vem com esse mais. Pode vir? Pode, mas normalmente não vem com esse mais. Ok? Então funciona dessa forma, ó. Acima do zero, números positivos. Abaixo do zero, números negativos. Tá vendo o zero aqui? Então acima vai ficar números positivos. Por exemplo, aqui acima vai ficar, ó. Depois do zero primeiro vem quem, ó? 1. Depois, ó, 2, 3, 4, 5. Então, acima do zero, números positivos. E abaixo do zero, números negativos. Ó. Depois do zero vem quem? Ó? Menos 1 aqui, ó. Né? Vou colocar aí, ó, menos 1 aqui. Depois do menos 1, ó, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E assim, perfeitamente. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho mais para baixo, tá? Vou colocar aqui para não ficar pensando que era 11 ali, né?
Aqui é, ó, direita do zero. 1, 2, 3, 4, 5. Abaixo é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para não confundir uma coisa com a outra. Repetindo. No eixo X, que é essa reta na horizontal. Do zero à direita vai ficar números positivos em ordem crescente, do 1 até o final. À esquerda do zero, começando do zero, é evidente, né? À esquerda do zero vai ficar números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim infinitamente. Isso é o eixo X. Eixo Y. Acima números positivos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Abaixo números negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então isso no eixo Y. Eixo X, eixo Y. Vamos lá. Explicada essa parte, nós iremos agora vimos agora o que significa plano cartesiano. O plano cartesiano é composto por uma reta na horizontal e uma reta na vertical. Essa reta na horizontal é dito eixo X, a reta na vertical é dito eixo Y. Beleza, vamos lá. Aqui, ó. Agora nós trabalhamos o plano cartesiano, agora vamos trabalhar o que, ó? Par ordenado. O que significa par ordenado? Par ordenado significa um par de números que obedece a uma ordem. Ok? Por isso que par. Par são dois números. Ordem é porque esses números, normalmente, eles quer dizer uma ordem. Vamos, qual é essa ordem? Ó, o par ordenado funciona dessa forma. Olha só como é que o par ordenado... Eu vou colocar um P de ponto, ou de par ordenado, né, de par, né? Aí funciona dessa segunda forma. Ó, vou colocar uma vírgula aqui no centro. À esquerda dessa vírgula fica números que pertencem ao eixo X, que é esse eixo na horizontal. À direita dessa vírgula vai ficar números que pertencem ao eixo Y, que é esse eixo na vertical. Preste atenção. Repetindo, esse número, os números que tiver antes da vírgula, vai pertencer a esse eixo aqui, ó, na horizontal. E os números que tiverem depois da vírgula, vai pertencer a esse eixo na vertical. Mas, professor, eu posso colocar esse ponto também desse jeito, primeiro vendo o Y e depois X? Não. Nunca pode se colocar o Y aqui e o X aqui. Por quê? Porque é par. Par quer dizer dois números. Ordenado quer dizer uma ordem. Primeiro ficam os números que pertencem a X. Depois ficam os números que pertencem a Y. Nunca pode se colocar o Y primeiro e depois o X, ok? Sempre o X primeiro e o Y depois, porque é uma ordem, ok? Então vou apagar isso aqui porque não pode, ok? Então todos os números que tiver aqui antes da vírgula vão pertencer ao eixo X, que é este, e os números que tiver depois da vírgula vão pertencer ao eixo Y, que é isso. Vamos lá. O par ordenado obedece a essa ordem. Primeiro a parte do X e depois a parte do Y. Vamos lá. Então, o que é que acontece? Vamos lá. Tá vendo esse par ordenado A, 3 e 2? O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse par ordenado e vou substituir no meu sistema cartesiano. Como é que vai fazer isso? Repito, antes da vírgula eixo X, depois da vírgula eixo Y. Vamos lá. Estão vendo? Aí eu pego a vírgula aqui. O número que vier aqui antes da vírgula, vou colocar aqui em cima, vai pertencer ao eixo X. O número que pegar depois dessa vírgula vai pertencer ao eixo Y, que é X, tá? Vai pertencer ao eixo Y. Vamos lá. Aí o que é que você vai observar? Você vai observar o número que está antes da vírgula, olhar onde está no eixo, no plano cartesiano. Depois você vai olhar esse número depois da vírgula e vai olhar ele onde ele está no sistema cartesiano. Vamos lá. Então o que é que acontece aqui? Olha, vejam bem. Ó, antes da vírgula tem quem? 3. Aí vai funcionar da seguinte forma. Tá vendo esse número aqui? Então 3. Mas eu vou falar aqui no geral. Você vai olhar o número que vem antes dessa vírgula. Se ele for
Tá vendo? O número antes dessa vírgula pertence a esse eixo x, ó, esse daqui, ó, x. Ok? Então, o número que tiver antes da vírgula, você vai olhar se ele é positivo ou se ele é negativo. Se esse número antes da vírgula for positivo, ele vai ficar à direita do zero. Ok? Ó, é o eixo x que eu estou olhando. Antes da vírgula é o eixo x. Não esqueça. Não é o y, é o x. Ok? Então vamos lá. Ó, você vai olhar o número que vier antes da vírgula. Se ele for positivo, vai ficar à direita do zero. E se esse número que vem antes da vírgula for negativo, vai ficar à esquerda do zero. Repito. Esse número antes da vírgula que pertence ao eixo x, se esse número for positivo, vai ficar à direita do zero. E se esse número for negativo, vai ficar à esquerda do zero. Então a substituição no sistema cartesiano vai funcionar dessa forma. Vamos lá. 3 é positivo ou é negativo? 3 é positivo. Por que esse 3 é positivo? Porque não tem sinal, então é um mais aqui. Então esse 3, o número que vem depois antes da vírgula, ele é positivo. Se ele é positivo, vai ficar à direita, ó, à direita do zero. Então vamos lá. 1, 2, 3. Olha ele aqui. Vou passar um traçozinho aqui. Que é só para dizer que é esse 3, aqui, ó. Pronto, já olhei o eixo x, que é o número que fica antes dessa vírgula. Aí eu vou para o eixo y. No eixo y, você vai olhar o número que fica depois da vírgula. Aí vamos lá, como é que funciona esse número depois da vírgula? O número que tiver aqui depois da vírgula pertence aqui ao eixo y. É esse eixo aqui na vertical. Esse, ó, eixo y, esse. Então, esse número depois da vírgula, que pertence ao eixo y, se esse número aqui for positivo, ele vai ficar acima do zero. E esse número depois da vírgula, se ele for negativo, ele vai ficar abaixo do zero. Então vai funcionar dessa forma. Repetindo, esse número que vem depois da vírgula pertence ao eixo y. Se ele for positivo, ele vai ficar acima do zero. E se esse número for negativo, vai ficar abaixo do zero. E esse número é quem? 2. 2 é positivo ou negativo? Positivo. Se fosse negativo, seria um menos e o 2. Então ele é positivo. Se o 2 é positivo, vai ficar acima ou abaixo do zero? É evidente que é acima do zero. Olha aqui o 2 acima do zero. Olha ele aqui. Vou colocar até de outra cor. Vamos lá. Olha o 2 aqui. Então quais são os números que aqui é 3 no eixo x, direita do zero, porque ele é positivo. Se fosse negativo, seria a esquerda. 2, eixo y, para cima, que é positivo. Se fosse negativo, ficaria para baixo. Então você vai ligar esse 2 a esse 3. Então você vai passar aqui, ó, partindo aqui, ó, do 3 aqui, desse tracinho do 3. Você vai traçar uma reta, um pontilhadozinho na vertical até emparelhar com esse 2, ó. Aí você faz a mesma coisa do 2, ó, um tracejadozinho até pegar o ponto ao qual, quando você traçou o 3, ficou. Então veja bem, você vai fazer dessa forma, ó. Começa a tracejar do 3, depois começa a tracejar do 2, ó, vai tracejando, vai ter um ponto de encontro. Esse ponto de encontro é onde vai ficar a representação do número, que nesse caso é o par do coordenado, que é o coordenado A. Então a representação, você diz que esse coordenado A. Está representado esse ponto no sistema cartesiano, o ponto A. Ok? Quer entender melhor? Vamos para o ponto B? Olha o ponto B aqui, ó. O ponto B é 2 e menos 3. Aí vamos lá. Primeiro vem 2 antes da vírgula. Depois vem um menos 3 depois da vírgula. O número que vier antes da vírgula vai pertencer ao eixo x. E o número que vier depois da vírgula vai pertencer ao eixo y. Aí você olha o número que vem antes da vírgula. 2 é positivo ou é negativo? Positivo. Esse 2 que pertence ao eixo x, esse 2 é positivo. Se é positivo, direita ou esquerda do zero. Vou apagar até isso aqui para não confundir, tá? Então vamos lá, repetindo. Esse 2 que vem antes da vírgula que pertence ao eixo x, direita ou esquerda do zero? Direita, porque ele é positivo. Então passo o traçozinho aqui, ó. Tá aí, o 2. Vamos lá. Depois do 2 vem quem? Ó? Depois da vírgula, menos 3. Esse menos 3 pertence a que eixo? Y.
Então, esse menos 3 que pertence ao eixo Y. Eixo Y é esse eixo daqui, ó. Então, depois da vírgula, eixo Y, menos 3 para cima ou para baixo? Veja só, se o número que tiver depois da vírgula for positivo para cima, se ele for negativo para baixo. E como aqui é menos 3, é negativo para baixo. Olha ele aqui, ó, menos 3 aqui para baixo. Aqui, então vou passar um tracinho aqui. Então o que é que acontece? Eu vou ligar quem? O 2 do eixo X ao menos 3 no eixo Y e ele vai ligar e vai ter um ponto de encontro. Então, vamos lá. Ligando aqui o 2, ó, tá. Primeiro vem o eixo X, aí depois, ó, você vai ligar o eixo, a parte do Y. Então tá aqui formado o meu par ordenado B, 2 e menos 3. Tá aí ligado o segundo par ordenado. Vamos lá. Terceiro par ordenado, ó, aqui, ó, menos 4 e 4. Repetindo, o número que vem antes da vírgula pertence ao eixo X e o número que vem depois da vírgula pertence ao eixo Y. Vamos lá. O número que vem antes da vírgula é eixo X. Positivo à direita, negativo à esquerda. Esse número que vem antes da vírgula é positivo ou negativo? Negativo, é menos 4. Se é no eixo X negativo, direita ou esquerda? Esquerda, porque é negativo. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá aqui o menos 4. Vou passar um tracinho para não esquecer que primeiro vem o menos 4. Depois da vírgula vem o eixo Y, pessoal. O eixo Y, ó, o eixo Y é o 4 positivo. Se é no eixo Y, é esse eixo. Se é positivo para 5. Ó, o 4 aqui positivo. Então, eu passo um traçozinho aqui também para indicar que é o 4. Então, vou ligar quem? O menos 4 do eixo X ao 4 do eixo Y. Vou ligar o menos 4 do eixo X, ó, até o 4 do eixo Y. Vai ter um ponto de encontro. Então, vamos ligar, ó. Vou ligando até chegar a igualar com o eixo X, ó. Liga aqui, ó. Então, pegou aqui, ó. Esse daqui é o ponto de encontro e esse aqui é o coordenado C. Representado mais um par ordenado. Vou apagar aqui para não confundir depois. Tá aí, representado mais um par ordenado. Vamos lá. ABC. Vamos agora para o par ordenado D. Antes da vírgula, o número que tiver pertence ao eixo X. Depois da vírgula, o número que tiver pertence ao eixo Y. Vamos lá. Antes da vírgula, no eixo X, que é esse, vem quem? Menos 3. Direita ou esquerda? Menos 3, esquerda, ou ele aqui, marcado aqui. Só um ponto, um tracinho para saber onde é que ele está. Depois da vírgula, o número que tiver pertence ao eixo Y. Positivo ou negativo esse número? Negativo. Então, vai ser para cima ou para baixo? Para baixo. Menos 5, ó, o menos 5 aqui para baixo do zero no eixo Y. Então, passado um tracinho aqui. Então, vou ligar quem? Vou ligar o menos 3 no eixo X ao menos 5 no eixo Y. O menos 3 no eixo X ao menos 5 no eixo Y. Eu vou ligar assim até ter um ponto de encontro que vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, vamos lá, ligar. Então, vou ligar o menos 3 até chegar, ó, no 5 e tem o meu par ordenado D. Então aí, 4 pares ordenados. Beleza. Localizado 4 pares ordenados, vamos para esses. Agora tem um detalhe. Vejam bem. Não tem zero em nenhum desses pontos. Não tem zero aqui, ó. Não tem zero aqui. Tá certo? Então, olha só como é que vai funcionar outra coisa, ó. Vamos lá. Par ordenado é, antes da vírgula, os números que tiver pertencem ao eixo X. Depois da vírgula, o número que tiver vai pertencer ao eixo Y. Porém, tem um detalhe. Toda vez que no par ordenado tiver um zero, ó, tiver um zero no par ordenado, tá? A marcação vai ficar em cima ou da reta X ou em cima da reta Y. Ó, ou em cima da reta X ou em cima da reta Y, toda vez que contiver um zero. Observe que esses pares ordenados aqui não tem zero, ó, não tem zero, nenhum desses 4. Quando tiver zero, a substituição vai ser diferente. Por exemplo, preste atenção no seguinte, ó. Esse par ordenado, ó, por exemplo, esse par ordenado aqui, ó, menos 4 e 4. Olha só como é que funcionaria. Se fosse aqui, ó, menos 4 e 3, depois, ó, menos 4 e 2, depois, ó, menos 4 e 1, e aqui ficaria menos 4 e 0. Aqui em cima da reta ficaria menos 4 e 0.
Aqui, por exemplo, aqui, menos 5 e menos 5, depois, menos 5 e menos 4, menos 5 e menos 3, menos 5 e menos 2, depois, menos 5 e menos 1, e menos 5 e 0 ficaria aqui. Então, o par ordenado aqui em cima dessa reta seria, em cima desse ponto, seria menos 5 e 0. Aqui em cima seria menos 4 e 0. Aqui em cima seria menos 3 e 0, menos 2 e 0, menos 1 e 0, 0 e 0. Aqui, 1 e 0, 2 e 0, 3 e 0, 4 e 0, 5 e 0. Então, um número e 0 vai ficar em cima da reta x. Por exemplo, menos 3 e 0. Aí eu vou lá, menos 3 e 0. Menos ficaria aqui, Menos 3 e 0 ficaria justamente aqui. Aqui é o par ordenado, Aqui é esse par ordenado, menos 3 e 0. Por que menos 3 e 0 ficaria aqui? O menos 3 e 1 ficaria aqui, o menos 3 e 2 aqui, o menos 3 e 3 ficaria aqui, o menos 3 e 4 ficaria aqui, só que aqui ficaria menos 3 e 0, ficaria em cima da reta. Menos 3 e 0. Só que um detalhe que eu digo para vocês, se tiver um 0, marca em cima da reta onde contém um número. Por exemplo, esse menos 3 aqui, está em que eixo? Né? No eixo x, então marca em cima. Pronto, aqui nesse caso, como eu estava falando, né? Esse par ordenado é menos 3 e 0. Então vamos lá. Qualquer par ordenado que esteja no eixo x, o par ordenado vai ser um número e 0. Repito, qualquer par ordenado que esteja em cima dessa reta x, o par ordenado será um número e 0. Aí você marca onde está o número. Por exemplo, esse menos 3 está em que eixo? No eixo x. O eixo x é direita e esquerda, o número negativo, né? Esquerda. Aí tá aqui, aí você marca em cima da reta x, ok? Então vai funcionar dessa forma. Por exemplo, aqui, xy, o 3 é x, né? O 0 na teoria seria y, é y no caso, né? Só que 3 e 0. Se tiver 0, marca no eixo onde está o número. O número diferente de 0 está no eixo x, você vai marcar em cima do 3 no eixo x. O 3 é a esquerda ou direita? Não é a direita do 0? Olha o 3 aqui, Então você vai marcar em cima aqui, Tá vendo? Aqui é o par ordenado. Nesse caso, 3 e 0. Tá aí. Ok? O par ordenado 3 e 0. No caso ali, 3 e 0 é o F. Né? Vamos lá. Próximo. 0 e 3. Antes da vírgula é x, depois da vírgula é isso. Tem 0 no par ordenado. Aí você marca onde está o eixo. Por exemplo, 0 e 3. O 3 está... esquece o 0 e o 3 está em que eixo? No eixo y. O eixo y, como já foi falado, é esse daqui. O 3 no eixo y para cima ou para baixo? Para cima, né? Então, nesse caso, aqui o 3 no eixo y. Aqui fica o par ordenado g. Então, tá aí o par ordenado g. Vamos lá. Próximo par ordenado, 0 e menos 4. O 0 é x, né? O menos 4 é y, ok? Esquece o 0, menos 4, está no que eixo? Eixo y, é esse. Para cima positivo, para baixo negativo, o menos 4 aqui, Então fica aqui, Tá vendo? E aqui está o nosso par ordenado h. E o par ordenado 0 e 0, né? Esse par ordenado, tanto o primeiro 0 é x, o segundo 0 é y. Esse 0, 0 é um par ordenado específico. Esse 0, 0 é o único par ordenado que fica na origem do sistema cartesiano, né? Esse é o par ordenado I. Tá certo? Então, pessoal, aqui nós fizemos uma abordagemzinha, né? A parte de sistema cartesiano, ok? O que é que nós iremos fazer agora, né? Depois dessa abordagem onde eu expliquei como é que funciona a parte do sistema cartesiano, que eu falei, né, que a junção, por exemplo, como se fosse duas retas que pegassem as retas, e se juntassem essas retas, formassem um sistema de retas, sistema de eixos, né, onde seria o eixo x e o eixo y, o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical. Vimos também que os pares ordenados obedecem a uma ordem. Primeiro vem x, depois vem y. Por exemplo, aqui, 3 é o primeiro número antes da vírgula corresponde a x e o segundo corresponde a y. Vimos o que? Se esse primeiro número for positivo, à direita. Se esse primeiro número for negativo, à esquerda. Aí vai para o segundo. Se o segundo número for positivo, para cima. Se for negativo, para baixo. Vamos lá.
Agora eu vou trabalhar um exercício. Nesse exercício eu vou trabalhar duas questões. Na primeira questão que eu vou trabalhar só questões desse tipo aqui. Por exemplo, não tem nenhum zero no par ordenado, normal. Na segunda questão, eu vou trabalhar só números tipo par ordenado que contenha zero. Por exemplo, 4 e 0, 5 e 0, 0 e 4, 0 e 3. Só par ordenado que contenha zero para ficar melhor. Mais claro essa parte do zero, né? Que eu acredito que tenha ficado alguma dúvida com relação a essa parte do zero, né? Aqui eu vou explicar só questões desse tipo na primeira questão e só questões que contenham zero, que é um pouquinho mais diferente a forma de substituição ali. Então vou trabalhar mais duas abordagens bem detalhadamente para fixar um pouco mais a ideia de sistema cartesiano, né? Então chegamos ao fim aqui dessa primeira abordagem, a parte de par ordenado de sistema cartesiano, né? Então vamos agora, pessoal, para o segundo vídeo a respeito, primeira questão a respeito do sistema cartesiano, ok? Vamos lá.